A noite caiu pesada sobre o interior de Alagoas. O vento soprava fraco, arrastando poeira pelas estradas de terra, enquanto o silêncio era quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos e pelo estalar de galhos sob a lua pálida. Mas dentro de uma pequena propriedade, o silêncio foi destroçado por gritos, tiros e o cheiro metálico de sangue. Homens armados invadiram a casa, chutaram portas, arrastaram crianças pelos cabelos e transformaram um lar em cemitério. No terreiro, corpos tombavam um a um sem chance de defesa. O fogo das lamparinas derrubadas iluminava rostos aterrorizados, enquanto a pólvora riscava o ar em explosões secas. A família que ali vivia não teve tempo de clamar por justiça. Foram calados pela fúria daqueles que acreditavam que a lei se escrevia apenas com facões e espingardas. Cada disparo era uma sentença, cada golpe, uma assinatura no pacto de morte que se cumpria sem misericórdia. Os vizinhos escondidos em suas casas assistiam de longe, impotentes. Pelas frestas das janelas, viam sombras se movendo como demônios e ouviam choros abafados que logo se transformavam em silêncio. Ninguém ousou intervir. Todos sabiam que qualquer passo em falso significaria unir-se à pilha de mortos que crescia no terreiro. A chacina não foi apenas um ataque, foi um recado. Naquela noite não se tratava apenas de disputa de terras ou velhas rivalidades. Tratava-se de apagar um nome inteiro do mapa, de eliminar uma linhagem para sempre, de deixar claro que o poder pertencia apenas a quem tivesse coragem de sujar as mãos de sangue. Foi assim que uma família inteira foi riscada da história em uma única noite de terror. E agora, você vai conhecer em detalhes como começou essa tragédia que ainda ecoa na memória de Alagoas. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, deixa um like e acompanhe outras histórias sombrias como esta. No interior de Alagoas, a terra sempre foi a medida do poder. Quem possuía mais roçados, mais cabeças de gado e mais braços para trabalhar, controlava não apenas a economia, mas também o respeito da comunidade. Em meio a um sertão castigado pela seca, cada palmo de chão fértil era disputado como se fosse ouro. Foi nesse cenário que duas famílias se ergueram lado a lado, os Nogueira e os Albuquerque. Ambas cresceram em influência, mas à medida que as gerações passavam, as fronteiras entre suas propriedades se tornaram linhas borradas, prontas para se transformar em linhas de sangue. Durante anos, pequenos atritos mantiveram a rivalidade acesa. Gado que atravessava cercas, colheitas roubadas durante a madrugada, acusações em voz alta nas feiras semanais. As discussões se repetiam na frente de todos, sempre com insultos que iam além da terra, atingiam a honra. Para o povo do sertão, ofensa à honra era algo que não se esquecia, muito menos se perdoava. Os mais velhos tentavam conter os jovens exaltados, mas era claro que bastava uma fagulha para incendiar tudo. A fagulha veio numa tarde de domingo, na feira da cidade. Diante de dezenas de pessoas, um dos jovens Albuquerque, embriagado pela cachaça, gritou contra o patriarca dos Nogueira, chamando-o de ladrão de terras e covarde. A humilhação pública ecoou mais forte que qualquer briga anterior. O velho Nogueira cerrou os punhos, mas conteve a raiva. Sabia que reagir ali seria perder o pouco de controle que ainda restava. O filho mais velho, porém, não aceitou a provocação calado. Puxou uma faca curta e partiu para cima do provocador. O choque foi rápido e brutal. A lâmina atravessou o peito do jovem Albuquerque diante dos olhos do povo. O sangue escorreu pela feira e os gritos transformaram o lugar de comércio em palco de horror. O rapaz caiu de costas, debatendo-se no chão em meio às frutas derrubadas das barracas. A cena ficou marcada como um espetáculo público de humilhação, e ninguém que presenciou aquele momento voltou para casa sem a certeza de que a guerra estava declarada. O corpo foi velado na mesma noite, em uma casa iluminada apenas por velas, onde o pranto das mulheres se misturava ao murmúrio de orações. Antônio Albuquerque, patriarca da família, olhou para o caixão simples e fez um juramento que gelou o sangue dos presentes. Eles mataram meu filho diante de todos. Agora não será apenas ele que pagará com a vida. Nenhum Nogueira ficará para contar a história.
Suas palavras eram sentença, e todos sabiam que não se tratava de promessa vazia. A partir daquele dia, os Albuquerque começaram a se reunir em segredo. Rifles foram retirados do fundo dos baús, facões ganharam fio novo sob a lâmina das pedras de amolar, e cavalos foram preparados para longas cavalgadas. Cada detalhe do plano foi traçado à luz de lamparinas, enquanto o ódio fermentava nos corações de homens que se viam como instrumentos da vingança. O objetivo não era apenas retaliar, era apagar os Nogueira do mapa até o último descendente. Os vizinhos que já viviam sob tensão agora caminhavam com medo constante. As mulheres cochichavam nas portas, temendo pela segurança dos filhos, enquanto os homens evitavam encontros com membros de qualquer uma das famílias. O vilarejo inteiro sabia que uma tragédia se aproximava, mas ninguém tinha coragem de interferir. A fronteira entre as duas casas havia se transformado em linha de batalha invisível, pronta para ser cruzada a qualquer momento. E numa madrugada abafada, quando até os grilos pareciam ter se calado, os homens Albuquerque montaram em seus cavalos. Com armas escondidas sob os ponchos e olhos fixos no destino, partiram em silêncio, levando consigo a fúria acumulada por gerações. Era a noite em que a promessa de vingança começaria a ser cumprida, e os Nogueira sequer desconfiavam que seus últimos instantes de vida já haviam começado. Na casa dos Albuquerque, o luto se transformava em combustível para a violência. A cada vela acesa diante da fotografia do jovem assassinado, crescia a certeza de que a honra só poderia ser lavada em sangue. O silêncio das mulheres, que choravam em cantos escuros, era interrompido pelo som metálico das armas sendo preparadas. Aquele ambiente, antes marcado por reuniões familiares e refeições partilhadas, agora respirava ódio e vingança. Antônio Albuquerque assumiu o papel de guia implacável. Reuniu seus filhos, genros e primos no terreiro iluminado por lamparinas. Ali, debaixo do céu estrelado, fez um discurso que se transformou em juramento. Eles arrancaram de mim o que havia de mais valioso. Agora, eu arranco deles tudo o que existe. Os homens o ouviram em silêncio, mas seus olhos inflamados confirmavam que não havia espaço para hesitação. Cada um entendeu que não se tratava de matar apenas o culpado. O objetivo era eliminar a família Nogueira por completo. As semanas que seguiram foram dedicadas a uma preparação quase ritualística. Facões eram amolados até refletirem a chama das velas. Rifles eram carregados e testados nos matos distantes, e cavalos eram treinados para resistirem a longas cavalgadas noturnas. Nada foi deixado ao acaso. Até os mais jovens, ainda adolescentes, foram convocados para aprender a manusear armas e carregar munições. O massacre era tratado como missão sagrada, onde até a hesitação seria vista como traição. Dentro da casa, mulheres observavam em silêncio, algumas rezando, outras incentivando. Havia quem tivesse medo, mas também quem desejasse a vingança com a mesma intensidade dos homens. "Ninguém vai esquecer o que fizeram conosco", repetia uma das viúvas, com a voz embargada de raiva. O ódio deixava de ser apenas masculino, era compartilhado por todos que perderam um filho, um irmão, um sobrinho naquela feira de sangue. À medida que os dias avançavam, a tensão no vilarejo se tornava insuportável. Os vizinhos cochichavam nas portas, atentos a cada movimento suspeito. Muitos evitavam sair à noite, temendo serem confundidos com espiões. Havia quem tentasse interceder em segredo, pedindo calma, mas suas palavras eram recebidas com silêncio gelado ou ameaças veladas. A fronteira entre as famílias estava armada, e bastava uma faísca para incendiar tudo. Foi então que, em uma noite abafada, os Albuquerque fizeram um pacto final. Reunidos novamente no terreiro, sob a lua cheia que iluminava seus rostos tensos, juraram diante de Deus e da memória do jovem morto que não descansariam enquanto houvesse um Nogueira respirando. O juramento foi selado com uma prática antiga. Cortaram as palmas das mãos e deixaram que o sangue escorresse, unindo-os em círculo. O cheiro metálico no ar se misturou ao da poeira quente, gravando para sempre aquele momento. A partir dali não havia mais volta. Cada homem sabia que, ao montar em seu cavalo para cumprir a ordem,
estaria assinando também sua própria sentença. Mas o medo não tinha espaço. A certeza da vingança era maior que qualquer dúvida. As conversas eram curtas, os olhares determinados. A família havia se transformado em um exército, pronto para atacar não apenas uma casa, mas toda uma linhagem. E quando a lua seguinte começou a despontar no céu, a decisão foi tomada. Seria naquela noite. Os cavalos já estavam selados, as armas escondidas sob ponchos escuros, e os homens aguardavam apenas o sinal de Antônio. O silêncio da mata parecia anunciar o presságio da tragédia que viria. A noite estava escolhida, e com ela, o destino dos Nogueira. A escuridão cobria o sertão como um manto pesado, quando os Albuquerque se aproximaram da propriedade dos Nogueira. O som dos cascos dos cavalos era abafado pelo chão de areia e poeira, e os homens com ponchos escuros pareciam sombras movendo-se na madrugada. O vento quente carregava o cheiro da mata ressecada, mas naquela noite o ar também trazia algo mais denso, a certeza da morte. A casa dos Nogueira estava mergulhada em silêncio. Dentro, as lamparinas iluminavam o jantar tardio. Crianças já cochilavam nos cantos. Mulheres cuidavam da arrumação e alguns homens conversavam na varanda, sem imaginar que estavam prestes a enfrentar o último fôlego de suas vidas. Era uma cena simples, de rotina, mas que se tornaria, em instantes, um cenário de terror. O primeiro disparo ecoou como trovão. Um dos Nogueira caiu na varanda, a espingarda ainda apoiada contra a parede, sem tempo de reagir. Em seguida, tiros cruzaram o ar, estilhaçando janelas e atravessando portas frágeis. As mulheres gritaram, crianças foram arrastadas em desespero, e os homens tentaram pegar suas armas, mas o ataque fora planejado com frieza. Os Albuquerque já cercavam a casa de todos os lados. Em meio ao caos, facões brilharam sob a luz da lua. Os gritos de dor se misturavam ao barulho das balas, enquanto corpos tombavam no terreiro. O sangue escorria pela terra batida, formando poças escuras que refletiam o clarão das lamparinas em chamas. A casa, antes símbolo de vida familiar, agora era transformada em prisão mortal. Nenhum canto oferecia refúgio, nenhuma prece interrompia a fúria dos atacantes. Dentro da sala, o patriarca dos Nogueira ainda tentou resistir. Pegou sua velha espingarda e disparou contra os invasores, atingindo um deles no ombro. Mas foi derrubado rapidamente, seu corpo atravessado por tiros que o fizeram desabar diante da própria família. A cena de sua morte marcou o ponto sem retorno. A liderança havia sido decapitada, e o restante da família estava entregue ao massacre. Mulheres foram arrastadas à força, implorando em lágrimas. Crianças gritavam, mas eram silenciadas pelo peso brutal dos invasores. Não havia piedade, não havia hesitação. A cada golpe, a cada disparo, os Albuquerque pareciam cumprir não apenas uma promessa, mas um ritual de sangue. Do lado de fora, vizinhos observavam de longe trancados em suas casas, temendo até respirar alto. O vilarejo inteiro era refém do terror. A chacina durou pouco mais de 1 hora, mas pareceu eterna para quem sobreviveu aos primeiros minutos. Quando o fogo tomou conta da casa, consumindo paredes e telhado, o cheiro de madeira queimada se misturou ao odor metálico do sangue. O terreiro se encheu de corpos, e a fumaça que subia ao céu era como um grito silencioso, anunciando ao mundo que uma família havia sido apagada. Mas, em meio à devastação, um detalhe passou despercebido pelos assassinos. Um jovem Nogueira, de apenas 13 anos, conseguiu escapar pela parte dos fundos, correndo descalço pela mata. O coração batia como um tambor em seus ouvidos, enquanto seus olhos ainda carregavam as imagens da carnificina. Ele não sabia como sobreviveria, mas tinha certeza de uma coisa: jamais esqueceria. E naquele instante nascia a promessa de uma vingança que um dia voltaria para assombrar os Albuquerque. Na manhã seguinte, o sol nasceu indiferente, espalhando luz sobre um cenário de horror. A casa dos Nogueira era agora apenas cinzas e destroços, com paredes negras pelo fogo e corpos espalhados pelo terreiro. O silêncio que dominava o lugar era perturbador, interrompido apenas pelo grasnar dos urubus que já circulavam no céu.
A poeira vermelha da terra misturava-se ao sangue coagulado, e aquele espaço, antes de convivência familiar, havia se transformado em campo de extermínio. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. No pequeno vilarejo próximo, as pessoas cochichavam em voz baixa, como se o próprio ar pudesse denunciar qualquer palavra dita contra os Albuquerque. Mulheres choravam pelas amigas mortas. Homens desviavam o olhar para não se comprometer. E até as crianças, normalmente barulhentas, caminhavam em silêncio pelas ruas de barro. O medo era tão denso que parecia sufocar os pulmões de quem ali vivia. As autoridades demoraram a aparecer e, quando chegaram, nada fizeram além de registrar a tragédia em papéis que logo seriam esquecidos nas gavetas de uma delegacia distante. O massacre dos Nogueira não teria justiça legal. Para todos, estava claro que os Albuquerque haviam se tornado donos absolutos daquela terra. Quem ousaria acusá-los? Quem teria coragem de desafiar homens que mostraram ser capazes de exterminar uma família inteira em uma única noite? O domínio dos Albuquerque se consolidou rapidamente. Seus homens andavam armados à luz do dia, exibindo rifles como troféus. Os vizinhos, amedrontados, cumprimentavam-nos com reverências forçadas, baixando a cabeça em sinal de submissão. Até a igreja, antes espaço de refúgio, se curvou ao poder deles. O padre, em seu sermão, pediu apenas que Deus tivesse piedade das almas perdidas, sem mencionar culpados ou inocentes. O silêncio era a única forma de sobrevivência. Mas, apesar do clima de terror, uma chama pequena começou a se espalhar em sussurros. Um boato. Um rumor que, no início, parecia improvável. Alguém havia escapado. Um menino, dizem, correu pela mata naquela noite e desapareceu entre as sombras. Alguns afirmavam tê-lo visto, magro, com os pés feridos e os olhos assombrados. Outros juravam que era apenas invenção para confortar os que não aceitavam que a linhagem Nogueira tivesse sido extinta. O rumor, no entanto, cresceu. Para alguns, aquele sobrevivente era um sinal de que a justiça ainda poderia ser feita, de que os mortos não ficariam sem voz. Para outros, era motivo de temor. Se o menino estivesse vivo, voltaria um dia para trazer mais sangue. A figura do sobrevivente passou a habitar as conversas escondidas, transformando-se em fantasma vivo que nem os Albuquerque conseguiam ignorar. Antônio Albuquerque, ao ouvir os primeiros comentários, reagiu com raiva. Ordenou buscas pela mata, enviando homens para revirar cada esconderijo. Mas nada encontraram. O menino parecia ter se dissolvido no próprio sertão, invisível, inalcançável. Essa ausência, em vez de trazer alívio, trouxe inquietação, porque todos sabiam. Quanto mais o tempo passasse, mais o sobrevivente cresceria, e com ele a promessa da vingança. O vilarejo voltou à sua rotina marcada pelo medo, mas cada passo era dado com a sombra de um presságio. O massacre havia sido definitivo, mas não encerrava a história. Pelo contrário, todos sabiam em silêncio que aquilo era apenas o começo de uma guerra ainda maior. E enquanto os Albuquerque celebravam sua vitória, não imaginavam que a maior ameaça já estava viva, escondida entre as sombras da própria terra que acreditavam controlar. Os anos passaram, mas a terra de Alagoas não esqueceu o cheiro de pólvora e o gosto amargo de sangue. O vilarejo, ainda marcado pelo silêncio do medo, continuava vivendo sob o domínio dos Albuquerque. Homens armados patrulhavam as estradas de terra, cobravam dízimos disfarçados de favores e mantinham todos curvados diante de sua sombra. Parecia que o massacre dos Nogueira havia encerrado de vez aquela rivalidade. Mas a poeira nunca cobre tudo. O passado sempre encontra uma forma de ressurgir. O menino que escapara naquela noite de terror cresceu longe dos olhos da comunidade. Acolhido por parentes distantes em outra região, foi moldado pela dor. Cada cicatriz em sua memória era um lembrete do que havia perdido. O pai tombando com tiros no peito, a mãe arrastada entre gritos, os irmãos queimados junto à casa em chamas. Ele carregava dentro de si não apenas lembranças, mas uma chama inextinguível de vingança. E quando completou a idade de um homem feito, decidiu voltar à terra natal,
não como vítima, mas como executor de uma promessa. Seu retorno não foi notado de imediato. Chegou em silêncio, escondido nas veredas, observando de longe os movimentos dos Albuquerque. Estava mais forte, endurecido pela vida no sertão e pelo treinamento com armas que aprendera a manejar em mãos de coronéis distantes. Seus olhos, antes de criança assustada, agora brilhavam com o frio calculista de alguém que só conhecia um destino: fazer justiça com as próprias mãos. Pouco a pouco, começou a reunir aliados. Não foi difícil encontrar homens dispostos a seguir sua causa. Muitos haviam perdido parentes no massacre, outros estavam cansados da tirania dos Albuquerque. As noites passaram a ser preenchidas por encontros secretos em casebres isolados, onde velhas armas eram desenterradas e planos traçados à luz de lamparinas. O sobrevivente não precisava convencer ninguém com discursos inflamados. Bastava lembrar o que todos já haviam visto naquela noite de horror. O primeiro ataque foi rápido, mas simbólico. Em uma madrugada silenciosa, um dos vaqueiros mais fiéis dos Albuquerque foi encontrado morto, pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, com uma marca gravada à faca no peito. A letra N. A notícia correu como raio, e o vilarejo inteiro entendeu a mensagem. Os Nogueira não estavam mortos. A vingança havia começado. A partir desse momento, o medo mudou de lado. Os Albuquerque, antes caçadores, passaram a sentir-se caçados. Suas casas foram alvo de incêndios repentinos, seu gado envenenado, e seus homens emboscados em estradas solitárias. Cada ataque era calculado para não apenas ferir, mas humilhar. A lei da pólvora estava sendo reescrita, e o nome dos Nogueira, que deveria ter sido apagado, voltava a ser pronunciado em sussurros. Antônio Albuquerque, já envelhecido, não conseguia esconder o peso da paranoia. Vivia cercado de guardas, mas sabia que o inimigo se movia nas sombras, invisível e implacável. Ele voltou, aquele maldito menino, murmurava como se falasse para si mesmo. Seus filhos tentavam mostrar força, mas a cada noite mais homens eram perdidos e a confiança da família se esfarelava como barro seco sob o sol. E assim, o ciclo da vingança voltava a se fechar. O sangue derramado no massacre não havia sido suficiente para selar a disputa, apenas plantar as sementes que agora floresciam em violência. O vilarejo novamente se via à beira de uma nova tragédia, aguardando apenas o momento em que o confronto final aconteceria. Porque todos sabiam, o sobrevivente não havia voltado para ameaçar. Ele havia voltado para terminar o que os Albuquerque começaram. A noite escolhida para o acerto final chegou carregada de presságios. O vento soprava forte, levantando a poeira vermelha das estradas, e o céu parecia pesado, como se até a lua tivesse se escondido para não testemunhar o que estava por vir. O sobrevivente dos Nogueira, agora homem feito, reunira seus aliados em silêncio. Eram poucos, mas determinados. Cada um carregava nas mãos não apenas armas, mas também o peso das perdas que os Albuquerque haviam imposto. A casa dos Albuquerque, iluminada por lamparinas e guardada por homens armados, parecia uma fortaleza. Mas nenhuma parede de madeira, nenhum rifle polido seria capaz de deter o avanço de quem lutava com o coração inflamado pela vingança. O ataque começou de forma calculada. Primeiro, o corte dos cabos das lamparinas, mergulhando o terreiro na escuridão. Depois, os disparos secos, certeiros, que derrubaram os guardas um a um antes mesmo que percebessem de onde vinham os tiros. Antônio Albuquerque, já envelhecido, foi despertado pelo barulho e correu à varanda com a espingarda nas mãos. Seus olhos, outrora altivos, refletiam agora o pavor de quem via a própria morte se aproximar. Os filhos tentaram organizar a defesa, gritando ordens em meio ao caos, mas eram abatidos rapidamente, engolidos por uma chuva de balas e facões que brilhavam sob o clarão do fogo. O sobrevivente avançava com passos firmes, como se cada metro conquistado fosse a reparação de uma cicatriz antiga. Reconheceu os corredores da casa rival, cheios de troféus de caça e retratos de família, e cada detalhe reacendia a lembrança da noite em que vira sua própria família ser destruída. Agora,
Era a vez de os Albuquerque sentirem o mesmo terror. Não havia gritos de piedade que pudessem comovê-lo. Sua fúria era antiga demais para dar espaço ao perdão. O confronto dentro da sala principal foi brutal. Antônio, com as mãos trêmulas, ainda tentou disparar contra o inimigo, mas foi derrubado por um golpe certeiro de facão que rasgou seu ombro. Caiu de joelhos, fitando nos olhos o menino que um dia deixara escapar. "Eu devia ter te matado", murmurou antes de tombar sob o último disparo. Com ele, caía também o império de medo que sustentara por anos. O massacre foi rápido, mas devastador. A cada grito abafado, mais um nome da família Albuquerque era riscado da história. As paredes da casa, manchadas de sangue, pareciam testemunhar a repetição de um ciclo sem fim. A violência retornando ao seu ponto de origem, sempre mais cruel do que antes. Quando a madrugada finalmente deu lugar aos primeiros raios do sol, os corpos jaziam espalhados pelo chão, e a casa que antes simbolizava poder não passava de ruína fumegante. Os poucos sobreviventes da chacina, mulheres e crianças, fugiram pelo mato, levando consigo apenas o medo e a lembrança do horror. O vilarejo, ao saber do ocorrido, mergulhou em silêncio profundo. Ninguém comemorava, ninguém chorava em público. Era como se todos entendessem que não havia vencedores. Apenas mais mortos, para somar a conta de uma guerra que nunca terminava. O sobrevivente dos Nogueira permaneceu parado diante da casa destruída, respirando o ar pesado de fumaça e sangue. Sentia que havia cumprido sua promessa, mas dentro dele não havia paz. Apenas um vazio frio, a constatação de que, ao transformar-se em carrasco, tornara-se igual aos homens que tanto odiara. O massacre estava concluído, mas a fronteira não conhecia paz. Conhecia apenas o ciclo eterno do sangue. O massacre de Alagoas não foi apenas o extermínio de duas famílias em guerra. Foi a prova cruel de que, quando a justiça não chega, os homens escrevem suas próprias leis com pólvora e sangue. O sobrevivente dos Nogueira acreditou que, ao riscar os Albuquerque do mapa, teria feito justiça. Mas o que encontrou não foi paz. Foi apenas o silêncio amargo de mais uma tragédia. Naquele chão manchado, nenhuma vitória foi celebrada. As casas destruídas, os corpos espalhados e os olhares aterrorizados do povo mostravam que a vingança jamais traz alívio. Ela apenas perpetua o ciclo, arrastando todos para o mesmo destino. O massacre que deveria apagar a dor apenas espalhou novas feridas, profundas demais para cicatrizar. E você o que pensa? A vingança foi o único caminho, ou havia outra saída possível? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias sangrentas e sombrias como esta, e não perca o próximo vídeo recomendado, onde mais uma narrativa de honra, sangue e vingança será revelada.